Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Felipe, nosso coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública de Goiás entrando. Rafael Brasil, diretor da nossa escola superior. Carlinha, Carla que vai nos dar a honra hoje de aprendermos muito sobre um tema bastante relevante. Eu já vou chamando a Carla para a gente não perder tempo e iniciar nosso debate. Luiz César, colega, defensor. Te convidei, Carlinha. Eu acho que dá. Logo, logo você tá entrando. Guardando a Carlinha entrar. E maravilha! Boa tarde. Boa noite, todo mundo. Tudo bem, Como Carlinha? vão? Vamos trabalhar hoje com esse tema leve, né? Descontraído, que é racismo religioso. É verdade, Carlinha. Bom, acho que todo Vamos, mundo está ouvindo a gente. a gente vai atravessar essa jornada sem, né, suscitar polêmicas, né? Porque estamos mexendo com duas coisas bastante sensíveis. Racismo, que já não é um tema muito fácil, né? E religião, que já é também um tema bem tortuoso, né? Então imagina como é importante, né, esse tema, e parabéns para a Associação Goiânia de Defensores Públicos por trazer, né, esse bate-papo público sobre o que a defensoria pode fazer para minimizar o que eu digo, eu acho que racismo religioso, para mim, e eu não sou pesquisadora desse tema em específico, mas na minha visão é a face mais cruel e visceral do racismo brasileiro, né? Porque o racismo, ele como é estrutural, ele é sutil, né? Ele é sutil em outros aspectos, né? Quando trata da cor da pele, quando trata das questões de estética, né? Quando trata de outras questões. Mas em relação à questão religiosa, a gente ainda vê como ele é aberto, né? Ele é bem visceral ainda, assim, é bem flagrante, né? A galera não tem vergonha de chamar de xangozeiro, macumbeiro, dizer que faz magia negra, entendeu? Isso. É bem complicado. Mas vamos lá, fala aí. Perfeito. Perfeito, Carlinha. A Carlinha já mais ou menos introduziu a temática, né, que a gente vai, durante essa uma horinha, tentar trabalhar aqui. Claro que não vai se esgotar. Num primeiro momento, eu queria agradecer, principalmente, hoje é um dia muito feliz, Carlinha, porque essa live, essa discussão, ela surgiu basicamente num grupo de trabalho que a gente tem dentro do Núcleo de Direitos Humanos aqui, e que nós fizemos uma reunião com a Ialorixá, Mariléia Lasprila, e ela nos relatou algumas das dificuldades que os povos de terreiro, que as religiões de matriz africana vêm passando aqui no estado de Goiás. Então, com base nisso, a gente solicitou o apoio da Associação Goiana dos Defensores Públicos, que de pronto disponibilizou, e mais, além disso, abriu um espaço para a gente traçar um projeto que chama GDP Antirracista, para a gente trabalhar todos os meses uma live sobre a temática étnico-racial e trabalhar o racismo dentro da associação. Então, eu fico muito feliz, agradeço na pessoa do nosso presidente, que é o Alan Ios, está fazendo um trabalho exemplar na frente da Associação Goiana das Defensoras e Defensores Públicos. E você está nos abrilhantando nessa, como se diz, nesse debate inaugural, então, e para tratar de um tema tão sensível e tão importante, né? A gente precisa debater e trazer isso para dentro da Defensoria Pública. Então, eu Nossa, agradeço que novamente. responsabilidade de inaugurar esse diálogo, né, com a sociedade, com os colegas defensores, sobre esses aspectos que são os desdobramentos do racismo estrutural que permeia o Estado brasileiro. E eu fico muito feliz, eu espero que essa iniciativa ela seja multiplicada em outros estados e que essa seja uma pauta constante para que a gente pare de falar sobre
racismo institucional. Nós já reconhecemos que existe o racismo institucional. Nós hoje precisamos ir para a próxima etapa, né? Que é a etapa de pensar o antirracismo institucional, né? Que são justamente essas ações que vão trazer ferramentas de empoderamento para os membros da Defensoria Pública, conhecimentos, né, não jurídicos, que vão fazer com que eles se sintam capazes e capacitados de tratar a temática. Porque isso que a gente até já conversou, porque nós fazemos parte da comissão étnico-racial na DEF, né? E nós conversamos sobre isso. Quem somos nós, defensores, Brasil afora? Nós somos, em sua maioria, né, uma classe média branca que nunca teve que encarar a questão da dinâmica étnico-racial no Brasil, né? A maioria das pessoas que nós conhecemos, defensores públicos, promotores de justiça, juízes, pessoas que fazem parte do sistema de justiça como um todo, e eu aqui estou dando um destaque para os membros, mas a gente precisa entender que isso não é uma questão que afeta apenas os membros, mas também os servidores que tratam da porta de entrada da defensoria, não são servidores que conhecem a realidade do povo negro no Brasil, né? São aquelas pessoas que fazem aquele primeiro atendimento, que fazem a triagem, muitas vezes não têm a capacitação necessária, não têm o contato necessário com a questão da dinâmica étnico-racial no Brasil. Então, são pessoas que não entendem o que é racismo estrutural, não entendem o que é racismo institucional, e muitas vezes no seu imaginário permeia a questão racista, né, a questão do racismo, apenas em aspectos relacionados ao racismo direto, né, que é aquela injúria racial, né, que é a ofensa, o chamar de preto, chamar de macaco, e não é apenas isso, o racismo, o fenômeno do racismo no Brasil, né? Ele tem outros aspectos, outros meandros, e essa questão do racismo religioso é um desdobramento do racismo estrutural que vai trazer de forma carregada, e eu vou repetir aqui, talvez o aspecto, desdobramento mais carregado ainda aqui no Brasil, né? Mais carregado do racismo, né? Essa ideia que se tem da não religião, né? Ou do baixo espiritismo, né? Ou da religião que traz tortura e dor a animais, que foi a discussão do recurso extraordinário, que ficou famosíssimo, né? Foi um grande debate nacional acerca da possibilidade ou não do sacrifício de animais em rituais em rituais da religião de matriz africana. Então, assim, é muito, muito, muito importante nós conversarmos sobre isso. E o primeiro tema dessa série aí, de atividades de vocês, realmente, assim, foi muito feliz. Muito feliz mesmo. Que bom, Carlinha. Já pegando um gancho nessa sua primeira explanação, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre essa definição mesmo de racismo religioso, do impacto do julgamento desse recurso extraordinário, né? 494-601 do Rio Grande do Sul, que tratou especificamente da questão do abate religioso de animais, mais especificamente voltados para as religiões de matriz africana, né? Acho que você pode começar a explanar mais ou menos sobre isso, principalmente levando em consideração essa questão da liberdade religiosa, que a maioria das pessoas no Brasil conseguem, né, exercer esse direito fundamental de liberdade religiosa, mas que, infelizmente, para determinadas religiões, e em especial as de matriz africana, isso tem sido negado durante um bom tempo, né? Isso é histórico e permanece até as datas atuais. É muito legal nós começarmos por esse aspecto, porque é um aspecto conceitual, né? O que é isso, né? Racismo religioso, né? A maioria das pessoas, elas lidam com o aspecto do racismo, né? Que são diálogos que vêm acontecendo nas redes sociais, nos programas de TV e tal. E muitas pessoas têm o contato com o aspecto intolerância religiosa. Mas o racismo religioso, ele conjuga um aspecto completamente diferente do mero racismo e da mera intolerância religiosa. Né? Por quê? Porque é a intolerância religiosa mais voltada
a carga étnico-racial, né? Nós precisamos ver que a discriminação, né, é a exclusão, é a não consideração das práticas de religião, tanto religiões de matriz africana, quanto as religiões, que eu não sei se poderia até chamar assim, mas de práticas ritualísticas ameríndias, né? Como um aspecto que não é o da verdadeira espiritualidade, né? O aspecto que não é da verdadeira espiritualidade, né? No aspecto de que são pessoas não religiosas, que são pessoas que não fazem ações do bem, são pessoas que cultuam algo chamado demônio, capeta, diabo, partindo-se de uma perspectiva de análise da cristandade, né? Da cristandade, que dita a prática e a conexão com o sagrado a partir de uma bipolaridade, né? De um maniqueísmo, que é aquela questão da prática do bem e a prática do mal, que não alcança a cosmovisão das populações negras e indígenas, indígenas que estavam aqui quando foram dominados, né, pelos conquistadores europeus, e os aspectos da conexão, da cosmovisão, da forma de viver e de enxergar o mundo das populações negras que foram forçadas a vir para cá, né? Então, a sutileza a sutileza e não sutileza do racismo religioso está, primeiramente, em você considerar que isso não é uma verdadeira espiritualidade, né? Que são pessoas folclóricas, né? Que elas praticam um credo que seria um credo de baixa complexidade, um credo que é atrasado, né? Que é selvagem, né? E tem um outro aspecto que é o aspecto epistemicida. Porque, veja bem, o racismo, ele é o fundante da estrutura social brasileira, né? E nesse aspecto, ele não se desenvolve, ele não se desdobra apenas na questão da exclusão da pessoa pela cor da pele, mas também pela morte de tudo aquilo que permeia a sua cultura, né? O seu viver, o seu vivenciar, a sua experiência de vida a partir dentro da sua cultura e da sua forma de ver o mundo, ela é excluída, ela é não considerada pelas elites dominantes, né? Por aqueles que fazem o Estado. E isso a gente chama de epistemicídio. É uma outra forma de você matar toda uma nação, matar um povo, através de sua cultura. Porque se você não tem memória, se você não tem práticas, entendeu? Próprias da sua etnia, se você assimila tudo aquilo que é do dominador como seu, você perde a sua alma, né? Como um coletivo, como um povo, né? E o fato de nós termos Umbanda e Candomblé no Brasil, ele é a marca maior, né? É uma das maiores provas da resistência do povo negro, né? É a prova, o fato palpável de resistência à assimilação europeia. Há de se reconhecer que o candomblé não existe na África. Não existe na África. O candomblé, ele nasceu no Brasil, como uma forma de lidar com aquela nova realidade, a realidade de ser o escravizado, de ser o conquistado, e ainda assim manter a sua essência, manter o seu viver, manter a sua forma de ver o mundo. E quando, sistematicamente, o Estado brasileiro fomenta o discurso civilizador, né? Que esse aí já é um outro desdobramento do racismo religioso, é quando, na visão do Estado brasileiro, seja através de uma bancada evangélica, ou de missões, ou de estímulo a ensino de religião nas escolas, sendo que esse ensino de religião, ele parte de uma base judaico-cristã, sem reconhecer outras formas de você lidar com a espiritualidade, você está lidando com o racismo institucionalizado num desdobramento de racismo religioso. Por quê? Porque ele vai trazer a necessidade de conversão desses povos, seja do negro ou do ameríndio, com um discurso civilizador.
entendeu? A prática religiosa dessa população, candomblé, umbanda, o que seja, é na visão da classe dominante, do dominador, que para o dominado, como o quê? Uma prática selvagem que precisa ser extinta. E isso é epistemicídio. E com ele carregado de um discurso civilizatório, né? Um discurso civilizatório. Nós precisamos fazer essas pessoas abandonarem essa visão de mundo, abandonarem essas práticas para que elas se desenvolvam, para que elas se tornem civilizadas, né? Eu vou tirar o demônio de você para que você se torne uma pessoa melhor e encontre Jesus e a salvação. Sem reconhecer que aquela prática e aquela espiritualidade é apenas mais uma forma de você lidar com o mistério que é a divindade, né? É mais uma forma de você lidar com o mistério que é a criação universal, né? Sem você conhecer quais são essas práticas, que práticas são elas, quais são os dogmas que permeiam essas práticas, por que as pessoas agem desse jeito? Porque elas precisam desses tipos de rituais. De onde vieram esses rituais? Né? Isso é um ataque à própria ancestralidade do povo, né? Do povo brasileiro. Né? A minha ancestralidade, a sua ancestralidade, a ancestralidade de todos nós. Também tem o discurso de manutenção da ordem, né? Porque historicamente os terreiros, né? E essas comunidades, elas são comunidades com dinâmicas próprias, né? Elas trabalham com dinâmicas próprias, trabalham no fundamento do auxílio, entendeu? Aquela ideia de que todos somos, eu sou um porque eu faço parte do todo e o todo é um só. Então, existe uma ideia de colaboração coletiva que permeiam essas comunidades. Então, também a erradicação desses terreiros e comunidades é também permeada por uma ideia de discurso da ordem, né? De que você precisa colocar ordem. E nós temos vários exemplos, né? Recife teve legislação que proibia os atabaques, os batuques. Em Maceió houve um episódio de genocídio a sacerdotes candomblecistas, né, no início do século passado. Inclusive, em 2012, o Estado brasileiro ele pediu desculpa e se retratou formalmente por esse ataque. Em razão desse ataque que ocorreu lá na cidade de Maceió, por muitas décadas, os sacerdotes do candomblé e da Umbanda evadiram, né, da cidade, né, foi embora da cidade com medo de serem assassinados, e aí surgiu toda uma tradição a partir disso, porque resistência, o bonito, e eu estou falando mais aqui das tradições afro, porque o que eu mais tenho contato, mas a gente também pode transmutar e transportar isso para as realidades dos povos ameríndios, né, as práticas ameríndias. E assim, é engraçado porque a partir da repressão sempre vão surgir novas práticas, sempre vão surgir novos rituais. A partir dessa repressão surgiu, por exemplo, o Xangô silencioso em algumas regiões, né? Então, assim, é engraçado ver por quê? Porque são mais de 400 anos de resistência, entendeu? De resistência ao epistemicídio do Estado brasileiro, de combate ao racismo religioso, né? Existe, e aí já um outro desdobramento, a preocupação com a hegemonia das religiões majoritárias. A gente precisa lembrar que o Estado brasileiro, por muitos séculos, né, por pelo menos 3 séculos, teve uma religião oficial, que era a religião católica. E esse imaginário ainda permeia. Não à toa nós temos crucifixos nos fóruns, né? Nós temos crucifixos lá no STF, tem um crucifixo. Né? Não à toa, na nossa Constituição, ela é oferecida a Deus. Que Deus é esse? Por que não oferece aos orixás? Né? Então, assim, existe ainda, né, uma cultura muito sedimentada em torno dos valores ético-cristãos, judaico-cristãos.
E aí, entrando nessa questão do recurso extraordinário, né, houve a discussão se era possível ou não o sacrifício de animais em ritos religiosos, a gente vê que é racismo religioso, que a existência desse debate é racismo religioso. Por quê? Porque o sacrifício, o ritual, o sacrifício religioso, né? Ele não existe apenas na religião de matriz africana. Nós precisamos lembrar que os judeus têm a carne kosher, que os muçulmanos, eles consomem carne halal, que é uma indústria de bilhões de reais, bilhões de dólares. Houve uma discussão quando, lá no início do governo do nosso presidente, ele que estava dizendo que ia transportar, ia reconhecer Jerusalém como capital de Israel, houve toda uma preocupação do mercado acerca da perda dos consumidores de carne halal. Por quê? Porque o Brasil é um grande produtor de carne halal, que são animais sacrificados para alimentação a partir de procedimentos religiosos. Então, é um abate sacrificial, entende? E aí as pessoas, elas, por nós, comunidades negras, professantes dessas práticas de matriz africana, somos o quê? Politicamente vulneráveis por um Estado que é estruturalmente racista, nos ataca, nos acusando de sacrifício, de estar causando maus tratos a animal sem conhecer as práticas. Porque quem é de Umbanda, quem é de Candomblé, quem frequenta as festas no terreiro, sabe do respeito que é dispensado, entendeu? Sabe do respeito que é dispensado. Até porque o bode que lá é oferecido ao orixá, ele é oferecido ao orixá e depois nós consumimos em festa. É disso que trata a distribuição do axé. E esse animal que é adquirido para esse tipo de sacrifício, ele é um animal que é muito bem tratado. Porque se trata do axé, minha gente, da energia que nós possuímos, que todo o universo possui, que os objetos animados e inanimados possuem. Como é que a gente vai torturar, entendeu? Um animal para depois consumir aquele axé podre? Não existe isso. Então, são animais que são muito bem tratados, entendeu? É muito mais tratado o abate de gado nesse matadouro clandestino, entendeu? Matadouro clandestino, onde se dão pancadas na cabeça do gado, entendeu? Mas não é o caso. A única consideração é que o contexto ali é religioso, mas é um contexto festivo. É um contexto festivo. Tem um propósito, entendeu? E não tem desperdício, porque não pode ter desperdício. Por isso que é tão bonito. Porque se dentro da comunidade do terreiro sobrar carne, se distribui na rua. Se distribui na rua. Porque não pode desperdiçar o axé. Então, você vê que essa discussão ela é levada para a seara judiciária permeada de racismo aos símbolos da população negra, aos símbolos e à espiritualidade do povo negro. Carlinha, perfeito. Olha, vários colegas ali, aí, inclusive eles comentando, e eu estou junto com eles, no sentido de que você está nos dando uma aula, abrindo nossos olhos através dessa cosmovisão que você traz para a gente. E, enfim, eu acho interessante, e na época de debate, quando começaram as discussões, os votos desse recurso extraordinário, exatamente esse impacto que o próprio discurso jurídico trazia como racista, né? No sentido de que teve voto, salvo engano, do ministro Marco Aurélio, para que aceitava que era constitucional o sacrifício desde que não houvesse maus tratos. Isso revela um próprio desconhecimento, né, do que se passa dentro das religiões de matriz africana. Então é muito importante você trazer isso e sabe,
fazer com que nossos olhos sejam abertos para essa realidade que muitos desconhecemos. Nesse sentido, e aí você falou muito bem na questão do epistemicídio, nessa exteriorização em forma de supressão das próprias tradições do povo negro, né, que é um reflexo do racismo estrutural. Aqui em Goiás, a gente durante um tempo tivemos notícias e Goiás esteve como liderança no ranking de racismo religioso, inclusive com essa fuga, esse escape do território que é sagrado para outros estados da federação, principalmente no entorno do Distrito Federal. Então, assim, foram noticiados alguns casos na mídia e até 2017, mais ou menos, a gente tinha essa pecha, essa liderança terrível de como sendo um dos estados da federação com o maior número de denúncia de racismo. É importante frisar isso, que esse racismo ele se revela, ele se exterioriza, não só de forma verbal, né, como você começou a live falando, mas muitas vezes de forma física e danos aos terreiros, agressões físicas, causando inclusive a morte, né, desses sacerdotes. É isso que eu falo. É um desdobramento extremamente visceral do racismo que existe no Brasil, do racismo endêmico brasileiro. Por quê? Porque existem verdadeiros ataques a terreiros, né? Terreiros que são incendiados, pessoas que são apedrejadas, as pessoas, elas não têm uma noção de espaço, né? Por exemplo, eu uso a minha guia de proteção por orientação da minha Ialorixá, e ela diz, olha, você tem que usar direto. Então, assim, para onde eu vou, eu estou naturalmente com essa guia de proteção. E aí já vivi situações de estar numa reunião institucional, representando como defensora, e alguém me interpelar sobre a minha guia, né, perguntando se era de um determinado orixá, e eu disse não, eu sou filha de Xangô, e aí a pessoa que estava do meu lado lançou-se para tocar na minha guia, né? Então, assim, as pessoas, elas não, altamente racistas, não sabem como se comportar, tá entendendo? Isso aqui não é algo para se tocar, é algo que é para me proteger. Então, isso aqui está carregado de determinada axé que a pessoa não pode contaminar. Tá? Essa é a minha. Eu acredito nisso. A pessoa, ela não tem essa preocupação, essa sensibilidade de delimitar espaço, entendeu? De refletir acerca da sacralidade, do que aquilo representa para o outro. Para ela pode ser só um colar de continhas, mas para mim isso aqui está carregado de energia, está carregado do desejo de me manter protegida do mal, entendeu? Então, assim, existe muito isso. Quando não, pessoas que estão com as suas vestimentas ritualísticas que são abordadas por outras, empunhando Bíblia, dizendo que vai exorcizar o demônio, tá entendendo? Tocando seu ori, que para quem é do candomblé é algo muito sensível. Então as pessoas não têm ideia de como isso é ofensivo e nem se preocupam em saber. Né? E nem se preocupam em saber. Então, assim, o desdobramento do racismo religioso, e eu no início falei sobre essa questão do racismo religioso ser uma interseção entre o racismo e a intolerância religiosa. Por quê? Porque a intolerância religiosa pode acontecer em qualquer contexto. Católicos podem sofrer intolerância religiosa. Nós verificamos, volta e meia, evangélicos que chutam imagens, quebram imagens, dizendo que vão acabar com a idolatria e tal. Isso é intolerância religiosa, mas isso não vem permeado, carregado de racismo religioso. Por quê? Porque não está intrincado com a rejeição de símbolos e de vivências e de cultura ligadas ao povo negro, ao povo ameríndio, entende? Então a gente não pode chamar, por isso que é bom dar esse destaque ao racismo religioso. Nós precisamos usar as palavras corretas. A gente não pode estar botando no mesmo pacote uma situação de intolerância religiosa qualquer para uma situação em que o terreiro é queimado, em que pessoas invadem, portando tochas, um terreiro.
E eu ainda falo da sutileza do racismo estrutural no que diz respeito à utilização de leis ambientais e de contravenção, a questão da perturbação de sossego, entendeu? A questão do ruído sonoro, para reprimir os rituais de candomblé, os rituais de umbanda. E policiais que invadem terreiros, tocando sem nenhum respeito nos instrumentos de ritual de um povo. E o aprendendo, vocês têm noção de como isso é louco? É como se, de repente, a polícia militar invadisse a igreja e tocasse no Santíssimo. Para quem é católico, isso é um absurdo. Nem o padre toca no Santíssimo, ele toca com as vestes. Então, como é que a gente diz que o nosso Estado é laico, que existe liberdade religiosa e diariamente nós toleramos como perturbação de sossego pessoas que reclamam do ruído de rituais de religião matriz africana? Porque fala, ah, não, mas está incomodando. Gente, se você mora do lado de uma igreja e dia de domingo tem missa, ninguém tá ligando para a PM para acabar com a missa, porque você não gosta da música da missa, ou não curto gospel, está me incomodando. Né? Se você mora do lado de uma igreja evangélica e os pastores lá gritam muito, glória, aleluia, aqueles sons que eles gostam de fazer, né? Aleluias, aleluias, aleluias. E aquele trânsito péssimo de um monte de carro estacionado, trancando sua garagem, você não liga para a polícia militar reprimir lá o culto. E se ligar, a polícia militar não vai interromper o culto. Ele vai esperar acabar e vai conversar com o pastor. Entendeu? Ele vai tentar modular de outra forma. Então é disso que se trata o racismo, a exclusão. Com base em quê? Com base em símbolos étnico-culturais. Por quê? Porque a representatividade das religiões de matriz africana é considerada estratos inferiores da sociedade, né? É de uma população. Existe ainda, infelizmente, essa ideia de universalidade da religião católica, né? É só você ver quanta gente casa na igreja católica sem nem frequentar missa todo domingo. Né? A gente existe essa questão da ritualística católica, ela é ainda muito permeada. Tanta gente que não tem mais a tradição de professar uma religião e que se autodeclara católico não praticante, porque se sente constrangido de dizer que não pratica nenhuma religião, e pode até ter uma religiosidade, mas que não pratica nenhuma religião. E aí ela diz, se é católico não praticante, não estou aqui julgando ninguém, eu só quero trazer para reflexão, como ainda a nossa sociedade ela é carregada dessa autoproclamada universalidade da religião católica. De maneira que acaba por oprimir, e por excluir, e por discriminar, e por inferiorizar outros símbolos. Sejam eles símbolos da religião de matriz africana, ou sejam eles símbolos de rituais ameríndios. Né? Dando menos valor, dando menos importância, estigmatizando. Eu estava comentando essa semana com colegas do coletivo do júri sobre como eu fico irritada e como isso me afeta como pessoa, o meu íntimo, quando eu pego um processo em que há um homicídio relacionado a um pai de santo, que seja, e botam lá que a pessoa morreu num ritual de magia negra. Que a pessoa começa a linkar, entendeu? A prática, a conduta daquela pessoa com a religião que ela está vinculada. Por quê? Porque eu não vejo esse tipo de tratamento no inquérito ou num processo judicial em relação a padre pedófilo, por exemplo, que a gente sabe que é uma questão hoje debatida, discutida dentro da Igreja Católica. Ninguém liga, né, essa questão a rituais, a crença, a práticas da ritualística católica, cristã. E se ligar seria um absurdo.
Por que fazer isso com as práticas ritualísticas de religião de matriz africana? Com promotores reproduzindo isso em denúncia, com delegados reproduzindo isso em inquéritos. Isso é racismo religioso. Quando você carrega todo o trabalho dos agentes oficiais com esses valores, né? Com essa ideia de inferioridade, com essa ideia de baixa complexidade, com essa ideia de exclusão mesmo, com essa ideia epistemicida, você está permeando, perpetuando o racismo religioso. Não é uma mera intolerância religiosa, né? A intolerância religiosa, ela pode ter vários desdobramentos, e aí traz essa questão do racismo religioso. Ótimo, Carlinha. A Liz Santos, ela comentou que é o mito do Estado laico, né? Essa laicidade constante no nosso ordenamento jurídico, que é onde está a isonomia na laicidade, né? Para quem serve a laicidade? Porque a gente está tratando, e você apontou diversas situações aí, no sentido de tratamento diferenciado e excludente, e até policialesco em relação às religiões de matriz africana. O que você me fala, eu moro perto de uma igreja evangélica também, né, o pentecostal, então, assim, os cultos são bastante altos, e é o que você falou, os sinos que badalam nas igrejas católicas, eles não são denunciados, né? Não há uma intervenção do poder público de toda a estrutura, uma intervenção institucional dentro desses ambientes, né? Ali se existe uma liberdade religiosa. É um negócio assim que ele é tão intrincado dentro do Estado, né? Porque o racismo, ele tá na estrutura, na dinâmica, é por isso que a gente fala em dinâmica étnico-racial, né? Como é que o Estado lida com essa questão das diferenças étnicas? Porque existe uma visão institucionalizada da busca pela universalidade, né? Nós apenas recentemente começamos a empreender essa construção de que a gente não precisa da universalidade, né? Nós somos todos iguais, mas num sentido de valor, né? De valor. Nós nunca vamos ter a mesma vivência, as mesmas experiências, nunca vamos ser pessoas idênticas, né? E aí a gente traz outra questão, que é a questão da dificuldade do reconhecimento desses terreiros como templos e o gozo de suas prerrogativas como templos. Porque, primeiro, se você tem uma intervenção policianesca a essas práticas, como é que um babalorixá, um ialorixá, vai ao Estado pedir para que o seu terreiro, que tem diversos procedimentos lá na Promotoria de Justiça, acerca de perturbação de sossego, acerca de poluição sonora, que ele seja reconhecido como um templo sacerdotal, como um local de culto religioso. Tá entendendo? Se o Estado não está reconhecendo essas ritualísticas de matriz africana, ameríndias, como um verdadeiro desdobramento de espiritualidade, né? Primeiro há de se ter esse reconhecimento, né? O reconhecimento dessas práticas como práticas religiosas legítimas, para que depois, é uma prática religiosa legítima, então tem direito às prerrogativas constitucionais de não pagamento de IPTU, etc. Tá entendendo? Sim. A questão é que não há esse reconhecimento. Não há. Então, cria-se diversas dificuldades burocráticas para que a pessoa prove que aquele local é um local de prática religiosa. Tá entendendo? Que é um local de prática religiosa. É isso que acontece, né? É isso que acontece. O Estado, ele não quer acolher essas pessoas, né? Ele não quer acolher essas pessoas. Por quê? Porque no imaginário desses atores que formam as instituições que gerem o Estado, religião é a religião católica, é a religião cristã, evangélica, né? Na matriz, na ideia do monoteísmo, de um Deus único, né?
a prática de um tempo no uso de uma Bíblia, entendeu? Você não pode reconhecer como religião uma espiritualidade que você entende por selvagem, por folclore. Uma espiritualidade em que você diz que Exu é demônio, né? Quando, na verdade, Exu é o Senhor dos caminhos. Né? Na ritualística candomblecista, Exu está mais perto de Mercúrio, né? Que está ligado à comunicação, a caminhos, do que ao demônio católico, que traz essa ideia carregada do mal, do vulgar, do mal, né? Então, assim, a dificuldade, ela é uma dificuldade que é uma realidade no Brasil todo, não é uma realidade apenas do estado de Goiás, né? É uma realidade que, se a gente for conversar, vai identificar essa realidade no Brasil todo. Eu, quando era servidora do Ministério Público, trabalhei por um pequeno período na promotoria de promoção de igualdade étnico-racial, e lá tem diversos procedimentos, seja para a intermediação das questões relacionadas à perturbação do sossego, ataque a terreiro. A gente não tem noção de como essa prática é naturalizada, a abordagem policianesca do Estado em relação às religiões de matriz africana. Inclusive, aqui em Sergipe teve o caso à época, a vereadora que mandou a vigilância sanitária no terreiro para apreender os animais, entendeu? Então, assim, você vê uma ação institucional contra, tá entendendo? Contra essas práticas religiosas, né? E isso é racismo. Não tem outra palavra para definir isso, é racismo. Né? Agora, um racismo com uma diretriz religiosa. Por quê? Porque nem todas as pessoas que professam essa fé, que têm essa conexão, se conecta com o divino dessa forma, através do candomblé, da umbanda ou de outra prática ritual de matriz africana, ela é preta. Né? Uma pessoa branca que utilize, que cubra o seu ori, que esteja de obrigação e que vá à rua, ela também está correndo risco de ser atacada. Mas ela não está, naquele momento, ela está sendo atacada por conta de um símbolo do povo preto. Por conta de compartilhar uma cosmovisão que é uma cosmovisão de matriz africana. Então, mesmo sendo uma pessoa branca que sofre esse ataque, o ataque é o povo preto, é a sua epistemologia, é a sua cultura, né? Que se busca extinguir, que se busca extirpar, que se busca fazer desaparecer do Estado brasileiro. Carlinha, nesse sentido, essa questão da dificuldade na legalização do terreiro, primeiro no sentido dos povos de terreiro buscar os órgãos públicos, e daí a gente fala de Ministério Público, a gente fala de Defensoria Pública, que somos nós, enfim, delegacias de polícia. Houve um relato muito forte aqui para a gente, no sentido de até mesmo aqueles que conseguem se organizar um pouco e procurar os cartórios, por exemplo, para registro dos terreiros, terem dificuldade, inclusive não reconhece. Eles não recebem. Não existe institucionalmente a previsão desse tipo de culto. Então, os cartórios não reconhecem que eu vou classificar isso aqui como. Não tá no formulário, né? Não tem opção no formulário. Né? Se não tem opção no formulário, não existe. Não é verdade? Sim. A gente pode até transportar aquele brocardo jurídico para essa situação, né? Fora dos autos, fora do mundo, né? Não existe, né? Não existe aqui. Não tem opção aqui no formulário, desculpe, não tenho como fazer, né? E querem impor uma adequação a todo esse sistema cristão que está enraizado na nossa sociedade, né, colonial, no sentido de que, inclusive, os nomes que também são sagrados desses terreiros sejam modificados e adequados. Às vezes querem impor que seja definido como igreja, não aceitam essas nomenclaturas que vêm da língua africana, entendeu? Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, e essa dificuldade permeia todas as
instituições. É muito triste, acho que a Fernanda, outra colega nossa, está na live também, falou como podemos fazer para tentar alterar todo esse racismo que está enraizado perante os órgãos de forma institucional. Eu acho que dá para a gente debater um pouquinho agora sobre como a Defensoria Pública ela pode atuar no combate ao racismo religioso, quais são as formas dentro das nossas atribuições. Nós, como defensores, a gente primeiro tem que refletir a partir de que ponto? Quem somos nós, como instituição? Nós somos agentes do Estado, estamos exercendo a função de Estado, mas a essência da nossa carreira é o quê? Fomentar a proteção aos direitos humanos. Né? Esse é o cerne do ser defensor público. O defensor público ele tem um agir voltado a duas diretrizes. A primeira diretriz é a diretriz da ação individual, do hipossuficiente, que não tem condições de custear a advocacia privada. E ele tem a diretriz da atuação difusa, que é a busca da proteção do hipossuficiente nas ações de cunho coletivo, extrajudiciais e judiciais coletivos. Né? Não existe população mais hipossuficiente no Brasil do que a população negra e a população ameríndia. Não existe. Né? São populações que são institucionalmente oprimidas e historicamente oprimidas e politicamente oprimidas. Porque os nossos valores, a nossa visão de mundo, a forma como a gente se relaciona com o Estado, daqui de baixo ela não é contemplada. Então, estamos sempre vulneráveis. Né? Quem são os nossos governantes? Quem edita as leis? Quem tem o poder de barganha nessa relação? Né? A gente verifica que é o quê? O homem branco, cis, heterocristão. São esses os valores dominantes. Qual é a cosmovisão dominante, institucionalmente dominante? A cosmovisão judaico-cristão, com tudo de bom e de ruim que ela permeia. Eu não estou aqui tecendo críticas ao cristianismo. Eu acho que todas as religiões têm seus valores a contribuir, porque JC foi uma grande pessoa. A JC, ele acolheu pobres, prostitutas, leprosos, e a ideia que JC traz para a gente é a própria ideia do comunismo primitivo, entendeu? Nós somos filhos de um mesmo pai, somos irmãos e todos iguais. Então, a ideia é maravilhosa. O problema do rolê é o fandom, como dizem os jovens na internet. Então, a gente precisa primeiro partir desse lugar. E por que eu digo primeiro nós precisamos partir desse lugar? Porque a gente precisa analisar de onde a gente veio. Como a gente. Né? Como a gente. A ação da Defensoria Pública ela tem que ter duas vertentes. Uma institucional e uma externa. Né? A institucional é entender quem são seus agentes. A maioria dos seus agentes são homens e mulheres de classe média branca cristãos. Cristãos. A gente não pode negar essa realidade e para dizer que o racismo religioso está no outro. Não. A gente tem que começar a discutir, e eu tenho uma live sexta-feira com o pessoal da Defensoria da Paraíba, que o tema é justamente esse, né? Antirracismo institucional. E a gente tem que começar a refletir a partir de um antirracismo institucional. No caso do tema da nossa palestra, da nossa live, né? No desdobramento do racismo religioso. O que você, defensor, antes de atuar perante essas pessoas que professam essa fé, conhece dessa fé, né? Será que você, no momento de fazer esse atendimento, você refletiu acerca da forma como aquele sacerdote ali na sua frente gostaria de ser tratado? Ou você foi tratando ele por pai, mãe, você? Será que você tem a ideia de que você está perante uma autoridade religiosa? Da mesma maneira que você está tratando aquele sacerdote, aquele babalorixá ali na sua frente, aquele ialorixá ali na sua frente.
como você trataria e se comportaria na presença de um padre, na presença de um rabino, né? Você tá trazendo, né, toda a reverência, todo o respeito da mesma forma. Eu acho que o primeiro passo é você entender quem você é, quais são os seus valores. Porque dizer que não tem preconceito e perguntar, mas como é feito isso aí? É macumba? Ou então, você ter servidores que fiquem encarando e interpelando acerca da vestimenta de quem ali chega, uma pessoa ser barrada ou revistada, ter o seu ori tocado. Será que está tendo orientação institucional na forma como lidar e tratar com essas pessoas? Se uma pessoa, se um candomblessista chega no núcleo de direitos humanos para relatar uma situação de ofensa à sua liberdade religiosa da seguinte forma: estava no ônibus, entendeu? Estava cumprindo a obrigação com meu ori coberto. Uma senhora sentou do meu lado, puxou uma Bíblia e começou a gesticular, gritando dentro do ônibus, dizendo que vai me exorcizar. Você vai tratar aquela situação como um constrangimento genérico ou como um racismo religioso? Você tem ideia da profundidade da ofensa, né? Que afeta o próprio ser, a própria constituição íntima daquela pessoa de ser tratada daquela forma? Ou você vai tentar minimizar a questão? Vamos entrar aqui com ação de dano moral, né? Não é comigo, não. A senhora fez um registro na delegacia, né? E se essa ação for sistemática numa escola? Você tem conhecimento suficiente para entender aquela situação como uma situação de racismo religioso, de maneira a tomar uma atitude de tutela coletiva a partir daquele depoimento individual? Ou você vai encaminhar aquela pessoa para uma defensoria, para ajuizar uma ação dano moral, ou mandar fazer um formulário lá no juizado? Pensa dano moral, não é aqui não. A primeira questão que a gente tem que analisar é essa, da nossa postura. Olha, minha mãe tá ligando agora. Como é que tá? Sem problema, cara. Acho que volta. Deixa eu ver, eu acho que deu uma saidinha. Carla deu uma saída para ela estar retornando. Aí, voltou. Então, a questão é essa. Primeiro, a gente precisa se localizar como agente, né? Defensor, agente que vai fazer aquele atendimento àquela pessoa. E a segunda vertente é a vertente institucional, que são das ações. Aí a gente tem diversos desdobramentos, né? Você tem desdobramento da área civil, da área criminal e da tutela coletiva. A tutela coletiva, você vai ter as ações, né, da defensoria, através de núcleo de direitos humanos ou de promoção de igualdade étnico-racial. Pode ter lugares, eu não sei, que tem algum núcleo de combate à intolerância religiosa, né? Então, que vai fazer o quê? A coleta desses relatos, dessas denúncias, e vai traçar as suas ações para buscar uma prevenção. Eu acho que uma tutela coletiva interessante é cobrar dos municípios e do Estado o legado dentro das redes municipais, da rede pública de educação. Porque isso é uma forma muito eficiente de combate ao racismo religioso e ao racismo estrutural como um todo, né? A tutela coletiva, a cobrança de capacitação de professores e da efetiva implementação do conteúdo acerca do legado étnico-racial é muito importante, né? Se você tem a previsão de que você vai trabalhar esse legado e você vai trabalhar esse legado apenas no Novembro Negro, você tem que permear esse legado do povo negro e do povo ameríndio por todo o conteúdo curricular. A Defensoria Pública tem sim espaço para estar nessa discussão, para cobrar a implementação da lei, né, no conteúdo curricular. Porque a gente sabe que um dos maiores violadores e um dos maiores violadores
E praticantes do racismo religioso pode ser o professor. Pode ser o professor. A gente tem relato de diversos professores que são resistentes a trabalhar o conteúdo, entendeu? De religiões de matriz africana dentro da sua grade curricular. Que são muito resistentes. E eles estão passíveis de responsabilização civil e criminal. Porque isso é racismo. Né? E é um racismo danoso. É um racismo mais danoso do que o racismo direto individual. Por quê? Porque você está praticando um epistemicida. Você está excluindo, você está tirando a oportunidade de todos aqueles alunos ter contato com os conhecimentos e saberes do povo negro e os conhecimentos e saberes do povo índio. Para além de um dia comemorativo. Né? Como é que funciona a cosmovisão do axé? Né? Quando você vai trabalhar a ideia de religião como disciplina, né? E você diz, olha, os cristãos acreditam que existe o bem, que existe o mal. Se você faz o bem, você vai para o céu. E eu estou aqui simplificando, tá, gente? Se você faz o mal, você vai para o inferno. Qual é a carga valórica das religiões de matriz africana? Qual é a carga valórica dos rituais, né, das religiões ameríndias? Como é que eles enxergam o mundo? Como é que eles enxergam o mundo? Eles enxergam o mundo a partir desse parâmetro e buscar uma decolonização. Ou seja, parar de avaliar o candomblé, a ubanda e os rituais ameríndios a partir dessa sua epistemologia de bem e mal. Porque são valores que não são compartilhados por esses outros povos. Né? Tá entendendo? E para que a gente possa institucionalizar outras visões de mundo. Porque é muito bonito a gente falar em pluralidade, falar em pluralidade de raça, não sei o quê, ou de respeito, mas não gosto dessas coisas aí, não. Ou então, eu dizer assim, olha, eu frequento o candomblé, aí a pessoa, Maria, Deus me livre, eu gosto de estar umbanda, mas é mesa branca. Entendeu? Como se aquilo me isentasse. Como se uma tal de uma mesa branca lhe tornasse uma pessoa do bem, ou então, eu frequento umbanda, mas é mesa branca. Isso é racismo. Porque você parte de um lugar onde existe o bem, uma prática do bem e uma prática do mal. Tá entendendo? Que são valores que não se compartilha do lado de cá. Então, tem esse caminho, entendeu? Oi? Tem esse caminho. Sim, entrou aí, pode finalizar, pode concluir. Olha, eu vou só, porque o Instagram já está me avisando sobre o término dessa live. E assim, tá maravilhoso te ouvir, tá assim, enriquecedor. Eu acho que para todos que participaram, eu acho que vai ficar no IGTV, também na associação. E assim, foi uma tremenda aula. Eu infelizmente tenho que te interromper um pouquinho, mas eu vou deixar você com as palavras finais para você falar o que você queira nesse encerramento. Se cair, o pessoal já sabe, eu estou só pré-avisando e vou deixar a sua fala ecoar. Eu acho que foi o mais importante dessa live foi te ouvir. A potência da sua voz, o seu lugar de fala e a diferença que a gente precisa trazer para dentro da Defensoria Pública, viu? Vou deixar com você. Obrigada, Salomão, pelo convite. Foi uma grande responsabilidade. Quero deixar registrado aqui o material do meu professor do mestrado, Ilziver Matos. Esse campo do racismo religioso não é meu campo de pesquisa, e quando eu pedi a ele, me chamaram para falar sobre racismo, ele me cedeu o material, eu estudei. Entendeu? Então, meu muito obrigada ao Ilziver. E, assim, muito obrigada a oportunidade para falar sobre isso, para desmistificar algumas questões, para direcionar um pouco o trabalho dos meus colegas defensores. Fico muito feliz. Entendeu? Porque se a gente puder abrir os olhos, pelo menos de uma pessoa, eu acho que o trabalho já foi muito bem feito. Obrigada, viu, Salomão? Você, como sempre, um amor. Minha mãe entrou na live. Estou aqui! Olha esse sorriso, gente. Não tem como terminar uma live da melhor forma, né? Eu falo sempre isso para a obrigado, vamos encerrando. Até o próximo encontro. Eu acho que foi o primeiro, assim, para abrir com chave de ouro. Sexta-feira tem a live com o pessoal da Associação da Defensoria da Paraíba.
Sim, com a Aline, que é outra colega maravilhosa, né? Maravilhoso. A Aline é uma fofa. Né? Vamos falar Sim, sobre racismo institucional, né, como ferramenta de promoção dos direitos humanos. perfeito. Pessoal, boa noite. Fiquem bem, se puder, fiquem em casa, tá? Tá finalizando, são uns segundos, já começou a contar aqui os segundos. Enfim, obrigado pela presença, obrigado por ouvirem. Espero que tenha feito diferença na vida de vocês, porque na minha fez bastante. Obrigado, viu, pelas. Até Tchau, mais, gente. tchau. Até mais.